Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso culto devocional, nessa manhã de sábado, dia 3 de 4 de 2021, o título é O Anjo do Senhor Feriu os Assírios. A leitura bíblica está no livro do 2 Reis 19, 31 a 37. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra ela. Pelo caminho de onde vier, por onde esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu povo, do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Oremos ao Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida, nós te louvamos e adoramos. Ó Pai, estamos em culto devocional nesta manhã. Fala conosco, Senhor, para que possamos, juntamente com a tua igreja, alimentar desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. No período que esse rei Sanaqueribe ele envia um ofício ao rei Ezequias, o rei de Judá, estava acontecendo uma parcial invasão, podemos assim dizer. A agricultura local ela já estava sofrendo alguns danos. Se nós olharmos um pouquinho atrás, no versículo 29, nós vamos ver que havia uma palavra nesse sentido, que aquela safra estava realmente comprometida, mas a próxima, que seria broto, porque ninguém mais plantaria, que não seria permitido plantar, ela não seria colhida. Mas a partir de uma terceira, seria restabelecido, porque nesse período o inimigo já estaria derrotado. E essa profecia ela vem em resposta à oração e uma atitude do rei Ezequias, que o grande líder que foi, ele, ao receber o ofício, ele reúne o povo, não para fazer a vontade de Senaqueribe, que lhe havia enviado um ofício, mas para dizer ao povo que tivessem coragem, porque o Senhor haveria de dar uma resposta a favor de Judá. E foi o que aconteceu. Veio a palavra de um profeta Isaías, depois veio a palavra de Naum contra a Assíria, e depois, principalmente, contra Nínive, porque no primeiro momento a Assíria foi derrotada, mas Nínive ainda não havia sido derrotada. Era uma cidade com fortalezas incríveis. E ele havia feito uma estratégia de derrotar todas as circunvizinhanças de Jerusalém para que Jerusalém ficasse isolada e não pudesse pedir socorro e nem fazer convênios com ninguém, nem solicitar ajuda. Só que ele cerca de todos os lados, mas não cerca de cima, onde estaria então está o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque veio uma chuva do céu, uma tremenda inundação que derrubou castelos, fortalezas, invadiu ruas, espantou soldados, o próprio rei, e a vitória que o Senhor havia prometido foi. Nesse intervalo entre os 20 anos após a profecia
de Naum e a destruição de Nínive, passaram-se 20 anos. O que aconteceu nesse período? Ele fez essa estratégia, né? 20 anos depois, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, nós vimos aqui, e depois o sucessor dele experimentou a derrota final com essa grande tempestade. Olha, amados irmãos, nós vimos nesse contexto que Deus, ele se encarrega de responder o ofício do rei com atitudes. Porque ele, no ofício que ele envia ao rei Ezequias, ele afronta o Deus Todo-Poderoso. Então Deus falou, pode deixar que essa resposta eu é quem vou dar. E naquela mesma noite o anjo do Senhor, ele fere o arraial dos assírios e 185 mil homens foram feridos de morte. E o rei, após ver essa matança, foge então para a grande fortaleza de Nínive, onde ele, que deveria ter morrido aqui junto com os 185 mil, foi morrer assassinado à espada pelos próprios filhos. E ele estava adorando ao tal de Nisroch, que era o deus dos assírios, o principal deles. Então nós vimos aqui, amados irmãos, que as severas profecias que se tratavam da queda da Síria, nós vamos encontrar ela a partir do capítulo 2 do livro do profeta Naum. Mas nós vimos que ela ganha uma ênfase maior a partir do capítulo 3 de Naum, e estaremos estudando isso na Escola Bíblica Dominical. Mas Deus, ele faz com que as pessoas que o afrontam, que se tornam seus inimigos, realmente são por ele exterminados. E uma coisa interessante que nós vamos extrair desses textos aqui hoje: entre uma vitória sobre o exército e a vitória final de Nínive, ocorreu uma doença com o rei Ezequias, e Isaías vai lá e avisa que ele irá morrer. Ele ora ao Senhor e o Senhor restabelece, porque havia sido prometido a Ezequias por Deus que ele veria a vitória final sobre a Assíria e viria o exército da Assíria completamente derrotado. Amados irmãos, será que por que Deus ele concede mais esses anos de vida a Ezequias e ouve a sua oração? Ele não poderia, então, simplesmente ter deixado de avisar que ele morreria? E Ezequias ora ao Senhor. Vamos lembrar depois uma atitude de Jesus. Olha, quando Jesus foi passando perto do cego de nascença, ele falou assim, o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia que aquele homem era cego. É claro que Jesus iria curá-lo, mas por quê? Porque ele queria ouvir da boca do cego a liberação da palavra de oração. Eu quero ficar bom. Então Ezequias pede ao Senhor aquilo que o Senhor já havia providenciado de antemão para ele, mas faltava ele liberar a palavra de oração. Por isso é que oração funciona. Amém, pastor Geraldo? Oração funciona porque o Senhor já está com as bênçãos na mão, mas esperando que nós liberemos a palavra de oração, a solicitação, liberamos o pedido para que ele atenda. Porque muitas vezes a bênção está retida porque nós não dobramos o nosso joelho e não inclinamos as nossas cabeças para o céu para pedir, porque na verdade aquilo que está lá retido, o Senhor não vai fazer com que chova sobre nós sem que nós peçamos. Interessante isso, né, irmão? Que essa palavra venha servir de consolo e de admoestação aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, estamos abençoados com esta palavra. Amém? Glória a Deus e até breve. Amanhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estaremos fazendo também via aqui redes sociais, no canal do YouTube, obedecendo assim as leis que estão em vigor nesse momento. Amém? Glória a Deus e até a próxima, se assim o Senhor o permitir.